Fala, meus irmãos, como é que vocês estão? Eu espero que você esteja bem. No vídeo de hoje nós vamos ver alguns detalhes relacionados ao plano que Deus preparou para salvar o ser humano. Você sabia que antes de Deus comunicar o seu plano aos seres humanos, ele tinha falado para os anjos o que ia acontecer? E você sabia também que os anjos choraram e decidiram entregar sua vida no lugar da vida de Jesus? Adão e Eva, quando ficou sabendo do plano também, pediu para que Jesus não concluísse o seu plano, deixasse eles viver eternamente ali e sofressem a consequência do seu pecado. Nós vamos ver o detalhe de todo esse plano e o desenrolar da história onde Deus conta para os anjos e para Adão e Eva também o plano que ele traçou para salvar a humanidade. O capítulo 5 deste livro, que nós vamos conversar hoje sobre ele, tem como título o Plano da Redenção. Jesus contou para eles tudo o que aconteceria no plano da salvação. Ele falou sobre ele ficar sobre a ira de Deus, ou seja, a ira de Deus é a morte ao pecador. Tá, agora eu vou receber essa morte. Os anjos não ficaram felizes com essa notícia. E aí Jesus foi detalhando e eles continuaram ali, não se alegraram muito. Ele está deixando bem claro para os outros anjos que aquilo que ele iria passar era por conta de que Satanás, a morte, ele ia sofrer a morte eterna. Mas o sofrimento em si, da forma como aconteceria, era porque homens cruéis seriam influenciados por Satanás e seus anjos a infligir, a maltratar Jesus. Foi deixado muito claro para eles. E nos é escrito essas informações para que fique muito claro para a gente também. Nós vamos passar, Jesus passou por todo aquele sofrimento, mas por conta de Satanás. Não porque Deus era tão mau assim que ele só podia pagar a dívida de vida eterna do ser humano se ele sofresse tudo aquilo da forma como ele sofreu. Não. Jesus passou por todo aquele sofrimento por conta que Satanás e seus anjos incitaram os homens a serem cruéis daquela forma. E aí depois continua dizendo assim, ó, que depois ele morreria a mais cruel das mortes, suspenso entre o céu e a terra como um pecador criminoso, porque a morte de cruz era uma morte para um pecador criminoso. Então Jesus ia passar por isso como um pecador criminoso. Aqui fala também Jesus contando que sofreria horas de agonia. Só que Jesus falou para os anjos, olha, eu vou morrer e vou ressuscitar no terceiro dia. Os anjos ficaram agoniados com essa informação. Porque era uma realidade que eles nunca tinham presenciado, nunca tinham visto. E Jesus contando para eles toda aquela história, como é que ia acontecer, como é que ele ia viver aqui na Terra, ele ia viver como um ser humano, seu sofrimento, sua morte, a incitação de Satanás e de seus anjos para que os homens fossem cruéis com Jesus, isso agoniou eles. E olha o que diz o texto, ó. Os anjos prostraram-se diante dele e ofereceram suas vidas. Só que Jesus lhes disse que pela sua morte ele salvaria muitos. Ele falou assim, ó, calma, eu vou morrer, mas eu vou salvar muitos pela minha morte. Não vai ser só Adão e Eva. E ele diz assim, ó, a vida de um anjo não poderia pagar a dívida. Somente a sua vida poderia ser aceita pelo Pai para resgatar o ser humano. Só que Jesus disse assim para os anjos, olha, vocês têm uma tarefa a desempenhar. Vocês vão estar comigo e vocês vão me fortalecer em algumas ocasiões. Quando eu tomar a natureza caída do ser humano. E aí fala assim que os anjos, eles, ao ver o sofrimento e ódio de Jesus, ali, o ódio dos homens sobre Jesus, eles iriam se agitar, eles, pelas mais profundas emoções, pelo amor, e eles iriam querer livrar Jesus e libertar desses assassinos. Só que Jesus diz assim para eles, olha o que o texto diz, ó. Vocês não devem intervir para impedir qualquer coisa que vissem. Jesus foi muito claro com os anjos.
eles ficaram sabendo sobre tudo o que aconteceria, sobre a sua parte a desempenhar no plano da salvação e o que eles não deveriam fazer. Os anjos tinham um amor gigantesco por Jesus, assim como tinham com o Pai. Eles desejaram, eles pediram para que fosse a vida deles entregue no lugar de Jesus. Depois de eles ficarem sabendo de todo esse plano, eles ficaram agitados com isso. Só que Jesus falou assim, não, vocês vão ficar mais agitados ainda quando vocês verem, estarem ali presentes, quando tudo começar a acontecer. Só que não é para vocês intervir, não é para vocês se intrometer na situação. O que vocês têm que fazer é me ajudar e vocês têm uma parte a desempenhar ali, me auxiliar, e vocês vão auxiliar outros ali na salvação também. E aí diz assim que Jesus consolou os anjos e os animou. E disse assim para eles, olha, fiquem calmos e tranquilos, nós vamos redimir esses. E aqueles que nós redimir, eles vão estar conosco. E vão morar para sempre conosco. Pela sua morte, ele vai resgatar muitos e ele vai destruir o poder da morte também. E Deus daria para ele o reino, a grandeza, o reino, e ele ia possuir. E aí depois ele diz assim, Satanás e os pecadores vão ser destruídos. Eles ficaram sabendo até o destino de Satanás e dos seus anjos também. Nunca mais eles vão perturbar o céu. Nunca mais eles vão ficar perturbando vocês, porque lembra no capítulo anterior que Lúcifer ali tentou conversar com Jesus, não conseguiu. Na verdade ele conseguiu. Teve a reunião, mas não foi aceito no céu de novo. E aí ele ficou provocando os anjos ali na porta do céu, dizendo que eles eram escravos, etc. E aí os anjos também presenciaram a tentação, viram o que ele fez com o Santo Par no Éden. Então Jesus falou assim, fiquem calmos, vai resolver tudo, a minha morte vai resolver todos esses problemas. A vida de vocês não pode pagar, a minha pode pagar dívida. Mas fiquem tranquilos, vocês vão me ajudar. Eu vou morrer, mas eu vou redimir muitos vão ser salvos pela minha vida, não só Adão e Eva, mas muitos ali dos seres humanos que vão nascer depois vão ser salvos pela minha morte. O céu todo vai voltar à felicidade de novo, não vai haver mais morte, Satanás vai ser destruído com seus anjos, ele não vai mais perturbar o céu, a terra novamente vai ser purificada, vai ter uma nova terra. E Jesus disse assim, olha, se conformem com o plano, porque o Pai já aceitou. E fiquem felizes, porque o homem caído de novo vai ser exaltado mediante a minha morte, a fim de obter o favor de Deus e gozar o céu. E aí diz assim que a alegria inexprimível encheu os céus. E aí os anjos cantaram novamente em adoração. O ser humano cai em pecado, os anjos param de cantar. Aí tem essa reunião, eles ficam apreensivos. Os anjos voltam aqui depois dessa notícia, triste, mas o resultado, feliz, eles se alegraram com o resultado, eles voltaram a cantar de novo. O motivo de Deus não aceitar a morte de um anjo no lugar do pecador era que a transgressão era tão grande que a vida de um anjo não poderia pagar a dívida. Nada, a não ser a morte e a intenção de seu filho pagaria a dívida e salvaria o homem perdido da tristeza e miséria sem esperança. Por quê? A lei é eterna, assim como Deus. É a expressão do caráter de Deus. O anjo não tem eternidade inerente em si. O anjo a recebe de Deus. Somente Jesus, que é eterno, que tem a eternidade em si, é inerente dele, ele é eterno, poderia satisfazer a exigência de uma lei que exige uma obediência perfeita e eterna. E somente a vida daquele que é eterno poderia pagar uma dívida eterna. Por isso que o anjo não poderia pagar essa dívida. Só que os anjos receberam uma obra ali, tinham uma obra designada, e eles iriam acalmar, trazer tranquilidade para Jesus nesses momentos de sofrimento. Eles também tinham uma outra obrigação, nos proteger, nos ajudar contra os anjos maus e contra as trevas que Satanás constantemente iria colocar ao nosso redor. Satanás ficou feliz com seus anjos.
porque ele agora viu que podia tirar Jesus da posição que ele estava. Ele tinha traçado um plano ali. Olha, ele ficou sabendo do plano de Jesus lá, e ele falou assim: quando ele descer, nós vamos vencê-lo. E aí onde entra ali uma outra história, e aí tem um destaque para um livro muito bom chamado No Deserto da Tentação, onde Satanás ali, ele tenta vencer Jesus e humilhá-lo. E aqui o texto continua dizendo, falando algumas características sobre Lúcifer, e olha que interessante isso daqui, olha. Vai dizer que, a profetisa vai dizer, né, que Lúcifer tinha sido um anjo feliz e elevado. Só que em seguida, agora, depois de pecado, foi mostrado para ela como ele se achava agora. Lembra que lá atrás Ellen White vai dizer que Lúcifer tinha uma postura real, semblante bonito, uma testa larga, semblante brilhante, ele brilhava. E agora ela fala assim que antes ele era um anjo feliz e elevado e agora ela viu como ele se mostrava agora. Ela fala assim que ainda ele tem algumas formas de quando ele estava no céu. Suas afeições são nobres, porém ele ainda é um anjo caído. Pois ainda é um anjo, ainda que caído, melhor dizendo, né? Mas ela diz assim, ó, a expressão do seu rosto está cheio de ansiedades, cuidados, infelicidade, maldade, ódio, nocividade, engano e todo mal. A expressão que ela usa, as expressões que ela usa para falar do rosto de Lúcifer é um rosto cheio de ansiedade. O livro O Desejado de Todas as Nações, quando vai falar sobre a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus aqui no nosso planeta, fala assim que os anjos, eles rodearam o nosso planeta para ver se tinha alguém esperando Jesus, esperando o nascimento do Messias. E ela vai dizer assim que a descrição é que os anjos rodearam o nosso planeta e eles encontraram semblantes no rosto dos seres humanos, tinham a semelhança de demônios. E eu fiquei por muito tempo pensando qual que era essa semelhança. Fala que os homens compravam, vendiam, festejavam e etc. E não estavam preocupados com a vinda de Jesus e eles tinham esse semblante de demônios em seus rostos. E aí agora eu vejo aqui que a expressão, o rosto de um anjo caído é esse. E até hoje, o ser humano carrega essas características de um semblante cheio de ansiedade, cuidado, infelicidade, maldade, ódio, nocividade, engano e todo mal. O ser humano, quando ele é convertido, quando ele tem o Espírito de Deus, a profetisa diz assim que o seu rosto brilha, no lugar que ele chega a felicidade, as pessoas notam que chegou um servo de Deus ali. Um servo de Deus pode ter preocupações e ansiedade, mas ele não carrega todo esse peso no seu semblante. O livro Caminho a Cristo vai falar sobre a expressão de uma pessoa que tem o Espírito de Deus. Ele traz uma leveza no seu olhar. E aqui, Lúcifer estava com esse semblante. Olha o que diz aqui, ó. Aquele semblante que era nobre, notei-o particularmente. Olha, sua fronte, logo acima dos olhos, começava a recuar. Vi que ele havia aviltado durante tanto tempo que toda a boa qualidade se rebaixara e todo o mau traço se desenvolvera. Já mudou. Ó, seu olhar era astuto e dissimulado e mostrava grande penetração. Era uma pessoa que estava ali concentrada, mesmo com essa expressão de tristeza, de ansiedade, de maldade, estava ali com um olhar dissimulado. Aquela pessoa que a gente olha assim e acaba vendo maldade, infelizmente, que tem maldade ali na fala, no olhar, no jeito. Era dessa forma, foi com essas características que Ellen White descreveu e viu Lúcifer. E aí diz assim, ó, a carne prendia frouxadamente nas mãos e no rosto. Isso aqui é uma versão aqui antiga em PDF que eu peguei, mas o livro História da Redenção aqui, ele traz a seguinte descrição, que ele tinha os braços, a mão e o rosto enrugado. A mão e o rosto de Lúcifer estavam enrugados. E aí fala assim, quando vi, ele apoiava o queixo sobre a mão esquerda. Aquela imagem que a gente vê de Lúcifer, assim, com a mão apoiada, pensativo e
aparentemente com esse olhar dissimulado, astuto, planejando o mal. E olha o que ela continua dizendo, ó. Parecia estar em profundos pensamentos. Tinha um sorriso no rosto, o qual me fez tremer. Olha a descrição que ela colocou aqui. Por que o sorriso no rosto de Lúcifer fez ela tremer? Porque estava cheio de maldade, de simulação satânica, de simulação. Ela disse assim, ó, este é o sorriso que ele tem precisamente antes de segurar sua vítima. E ao fixá-la em sua cilada, tal sorriso se torna horrível. Então você imagina, um anjo, Lúcifer no caso, pensativo desse jeito, com um olhar de maldade, de ansiedade, mas ao mesmo tempo com um olhar dissimulado, astuto, com um sorriso no rosto, um sorriso de maldade. E ela diz assim, olha, é esse sorriso que ela vê quando Satanás ele quer segurar e segura suas vítimas. Quando ele segura alguém no pecado, quando ele leva alguém a pecar, a transgredir a lei de Deus. Quando ele mantém a pessoa no pecado, é dessa forma que ele fica. Quem já assistiu alguns filmes sabe quando aquele vilão ali fica sorrindo. É dessa maneira que Satanás fica. Ali descreve praticamente o que a irmã White está descrevendo sobre a condição de Lúcifer aqui. A situação, a forma como ele fica quando ele tenta o ser humano e o leva a cair em pecado. E ela fala assim que a atmosfera mudou agora. E Deus precisou vestir Adão e Eva com roupas de pele para proteger eles da sensação de frio e calor que eles estavam expostos. Todo o céu ficou triste pela desobediência e queda de Adão e Eva, que trouxe a ira sobre a raça humana. Eles não agora mais tinham comunicação com Deus. A lei de Deus não podia ser mudada para atender às necessidades humanas. Olha para a gente ver como é sério. Tem gente que fica desconsiderando algumas coisinhas. Deus falou isso, mas eu não sei. Ele é um Deus amoroso, é um Deus bondoso. E ele é, sim. Só que ele não faz alteração, ele não muda a sua lei. Deus não poupou, os anjos levaram isso para Adão e Eva. E disse assim, olha, Deus ele não muda. Aquele que não poupou nem seus anjos que estavam lá com ele no céu, provaram do seu amor, da sua bondade, não vai poupá-los também se vocês desobedecerem. Adão e Eva estavam sabendo disso. Deus, ele não muda a sua lei. Quando Deus diz uma coisa, ele quer dizer isso mesmo. Quando ele adverte, é bom que demos ouvido. A lei é eterna, assim como ele. E ela é levada a sério. E ele não vai mudar a sua lei para atender às nossas necessidades. E a gente precisa levar isso a sério na nossa vida. Porque se para Adão e Eva, que viveram sem pecado, eles tiveram que pagar o preço, serem expulsos do jardim, mesmo que Deus pagasse a sentença deles, imagina para nós. Precisamos considerar o que diz as Escrituras e levar a sério o que o Senhor diz. Então, os anjos vêm agora, depois de ter essa reunião com Jesus, eles descem até o nosso planeta e comunica para Adão e Eva o que eles tinham conversado lá em cima. Diz assim, olha, vocês vão poder viver novamente. O Filho de Deus se solidarizou com vocês e ele vai pagar a dívida de vocês. Só que vocês precisam crer, ter fé no sacrifício dele, na expiação dele. E eles teriam um período de graça para que, por meio de uma vida de arrependimento e fé na expiação, eles pudessem ser redimidos de sua transgressão da lei do Pai. E assim ser elevado a uma posição em que seus esforços para guardar a lei fossem aceitos. O que o texto está dizendo aqui? Olha, vocês passariam por um tempo de graça. Para quê? Vocês tinham um tempo de teste ali. Poderiam passar por um teste para viver eternamente ali fora de perigo. Não passaram. Jesus ia passar pelo teste no lugar de vocês, ia morrer no lugar de vocês, e agora vocês, crendo no sacrifício de Jesus, vocês receberiam vida de novo. Vocês vão ter um tempo de graça ali. Para que, mediante, por meio, e esse tempo de graça é para acontecer uma coisa, uma vida de arrependimento e fé, deixando claro o seguinte, vocês estão fracos, vocês vão cair em pecado, mas se arrependam e tenham fé no sacrifício de Jesus. Por meio da morte de Jesus, eles pudessem ser redimidos da transgressão da lei. E assim,
diz o texto, eles pudessem ser elevados a uma posição em que o esforço que eles fariam para guardar a lei de Deus fosse aceito. Por que que ia ser considerado o esforço? Por conta da seguinte questão: Jesus morre, todos aceitam a morte de Jesus, ou alguns aceitam, tá? Mas e agora eu vou fazer o quê? Tá vendo a importância? A lei de Deus, ela continua sendo importante. A lei de Deus, ela continua tendo a sua importância, mais para o ser humano agora, não mais para a salvação. Porque o ser humano agora está com a natureza decaída, ele não pode obedecer perfeitamente à lei. Mas aqui o texto está dizendo que esse tempo de graça é para se arrepender dos pecados, ter fé no sacrifício de Jesus e colocar o ser humano em uma posição em que não a sua obediência à lei fosse aceita, mas numa posição em que os esforços que o ser humano faria para guardar a lei de Deus fosse aceita. Por quê? Porque isso mostraria para ele e para o universo que essa pessoa que está nessa posição e está cumprindo com a posição que foi colocado, ela realmente ela entregou sua vida para Deus e está disposta a viver eternamente em obediência a essa lei. Ser colocado nessa posição é mostrar que quando nós formos colocados fora de perigo, nós estaríamos decididos a viver eternamente em obediência à lei de Deus. Mas se o ser humano que aceitou a morte de Jesus em seu favor é colocado sobre essa posição e não vive em conformidade com a lei, não se esforça para viver em conformidade com a lei, mas assim quer viver para o pecado, está mostrando que, olha, eu fui redimido. Então quando eu receber a vida eterna e viver eternamente, eu não quero viver em conformidade. Então esses aqui, eles não vão passar no juízo, porque eles não estão se esforçando para guardar a lei de Deus. A obediência vai ser considerada? Não. Vai ser considerado a aceitação da morte de Cristo e a fé nos méritos dele e o esforço que você está fazendo pela atuação do Espírito. É considerado aqui o esforço que você faz, porque lá no fim, quando Deus for considerar tudo isso, ele vai ver. Essa pessoa, mesmo numa condição desfavorável, ela já estava decidindo viver em conformidade com a minha lei. Então agora eu elimino todo o pecado, toda a tentação, toda essa fraqueza que o ser humano tem. E agora, filho, você não tem mais nada que atrapalhe você a viver essa vida de obediência. Você provou e você mostrou que você quer viver em obediência, mesmo que a sua obediência nesse período de graça, ela não tenha sido considerado, até porque não satisfaz as exigências da lei. Entendeu? Eu espero que você tenha entendido que você é colocado numa posição somente para ser considerado o seu esforço, porque pelo seu esforço vai ficar claro para o céu qual que é a sua decisão, que é obedecer. E aí o texto continua dizendo que os anjos, eles relataram para Adão e Eva a tristeza que eles sentiram no céu, quando foi anunciado que eles tinham transgredido a lei de Deus. Contou para eles que era necessário que Jesus fizesse todo esse sacrifício. E aí Adão e Eva foram e compreenderam quão era sagrado e exaltada a lei de Deus. Talvez eles não tinham tido essa noção. E talvez por isso que nós somos chamados a meditar no sacrifício de Cristo em nosso favor, porque talvez hoje nós não temos essa noção ainda de quão sagrado é a lei de Deus, exaltada ela é. Porque muitos desconsideram ela e ficam falando coisas que são absurdas. Não conhecem todos os detalhes do plano da salvação e ficam falando de uma abolição da lei. A gente acaba rebaixando ali a norma, e Deus não rebaixa a sua norma, a gente rebaixa ela, dizendo que não é bem assim, Deus vai considerar isso, aquilo, e fica considerando muitas questões. Uma coisa é nós sermos fracos para obedecer, e a gente não vai conseguir, e precisamos considerar isso, que não vamos conseguir. Outra coisa é usarmos como desculpa o fato de sermos fracos, dizer que Deus não vai considerar tal coisa, ele é amor, é conhecer a Deus. Oséias fala, sigamos e prossigamos em conhecer a Deus, Oséias 6,6. E se eu conheço a Deus, eu vou conhecer a importância da sua lei,
o quanto ela é sagrada e exaltada, e vou conhecer quem é Deus e como ele exige justiça. E eu vou conhecer o seu amor também, que é mostrado na vida de Jesus e ao ele entregar seu filho para morrer em nosso lugar. E pelo fato dele entregar seu filho, eu vou entender que a lei ela é sagrada. Ela é importante. E eu não posso desconsiderar ela porque o próprio Deus não a desconsiderou, não a rebaixou. Então eu não posso achar que ele vai desconsiderar ou rebaixar ela para me salvar, porque não é esse caminho, não foi dessa forma que ele traçou o plano para minha salvação. Foi considerando ela e mantendo ela na sua exaltação e sendo sagrada como ela é. O plano de Deus para nos salvar é outro, não é rebaixando. Nós que precisamos ter consciência de como somos maus, fracos, incapazes e, em vez de desculpar essa nossa incapacidade e tentar remendar isso, falando que Deus vai desconsiderar ou que ele não é tão mau assim, ou etc., a gente precisa olhar para toda essa fraqueza, em vez de ir para esse lado, ir para o outro lado. Ir para o lado de reconhecer a nossa fraqueza, pedir misericórdia de Deus, pedir poder para ele e falar assim, Senhor, já que o teu Espírito está sobre mim, e peça para o Deus Espírito Santo, me dê poder para vencer tal pecado, me transforme nessas questões aqui que eu estou falhando. Não, Deus vai desconsiderar? Não. Deus não vai desconsiderar, ele considera isso que você está fazendo. E você pode perder a vida eterna por conta disso. Então faça uma reflexão diferente e peça para Deus, já que o Senhor derramou seu Espírito sobre mim, que o teu Espírito me transforme nessa questão aqui que eu estou querendo desconsiderar. Existe solução para o pecado, Deus já trouxe a solução para ele. Deus já trouxe a solução para o mal que reina dentro da gente. Então, se pedirmos a solução para ele nessas questões, ele vai trazer a solução e vai nos transformar. E aí aqui continua dizendo que eles compreenderam quanto a lei de Deus era exaltada e sagrada. E eles viram que, por conta da transgressão dele, foi necessário um dispendioso sacrifício para salvá-lo. E fala assim que eles pediram para que eles mesmos morressem, e que eles fossem deixados a sofrer a punição da sua transgressão. Aí continua dizendo aqui que a angústia de Adão aumentou. Ele viu que seu pecado era de tão grande magnitude que envolvia terríveis consequências. E aí diz aqui, que Adão foi informado que a vida de um anjo não podia pagar seu débito. Ele foi informado para que ele soubesse que nem a sua própria vida poderia pagar o seu débito. A lei de Deus é o fundamento do seu governo no céu e na terra. Ela é tão sagrada quanto ele próprio, aqui naquela questão que eu falei para vocês lá atrás. E por essa razão, a vida de um anjo não podia ser aceita por Deus como um sacrifício por sua transgressão. Sua lei é mais importante aos seus olhos do que os anjos ao redor do seu trono. Olha isso daqui. A lei de Deus é mais importante do que os próprios anjos. O Pai não podia abolir nem mudar nenhum preceito de sua lei para socorrer o homem em sua condição perdida. E aí diz que para Adão foi revelado importantes eventos do futuro, desde a sua expulsão até o dilúvio, e progressivamente até o sacrifício de Cristo. E aí diz assim, tal sacrifício era de suficientemente valor para salvar o mundo inteiro. Só que poucas pessoas iriam se beneficiar da salvação. Muitos não se satisfariam com as condições requeridas dele para serem participantes de sua grande salvação. Olha essa informação que é importante. Poucas pessoas vão se beneficiar da salvação oferecida por Jesus. Muitos não vão se satisfazer das condições. Qual que é a condição? Nós vimos lá na frente, lá atrás, uma vida de arrependimento, fé no sangue de Jesus, você vai ser colocado sobre uma posição. E nessa posição que você está sendo colocado, você vai ser considerado o seu esforço para obedecer à lei de Deus. Muitos não querem se viver em arrependimento. A pessoa gosta do pecado e quer continuar no pecado. Ela tem até fé no sacrifício de Jesus, sabe que mas ela quer continuar no pecado. Ela não quer ficar na posição de obediência, ela não quer ser obediente à lei de Deus. Se esforçar para obedecer à lei de Deus dentro daquilo que a lei pede. Não quer viver uma vida no Espírito. E muitas pessoas, foi informado para Adão que muitos não iriam querer. E aí continua falando, foi transportado através de sucessivas gerações. Adão foi transportado, Adão teve visão sobre o futuro. E ele viu o crime, a culpa, a degradação. Porque o homem render-se-ia às fortes inclinações naturais para transgredir a santa lei de Deus.
Adão viu tudo isso, as consequências do seu pecado. Foi mostrado para Adão também a maldição de Deus caindo cada vez mais pesadamente sobre a raça humana, sobre os animais, por causa da transgressão contínua que o ser humano teria à lei de Deus. Ele viu que a iniquidade e a violência iriam aumentar constantemente. Contudo, diz o texto, em meio a toda essa miséria e infortúnio, olha o que diz aqui, olha. Existiriam sempre uns poucos que preservariam o conhecimento de Deus e permaneceriam imaculados em meio à degeneração moral prevalecente. Deus mostrou para Adão que sempre teria um remanescente em meio a toda essa miséria, esse pecado, essa transgressão, esse infortúnio do ser humano. Adão compreendeu o que é pecado e ele viu que o pecado é transgressão à lei de Deus. E aí diz assim que a condição do ser humano, olha, foi mostrada a degeneração moral, mental e física. Seria para a raça humana o resultado da sua transgressão. O ser humano ia definhar mais ainda. Por isso, da impossibilidade de obedecer à lei de Deus. Mentalmente, moralmente, é impossível. Adão, naquelas condições, já não podia. Imagina depois do ser humano de ser se degenerando dessa forma. Olha essa descrição. A raça humana, afinal, foi grandemente rebaixada e que parecia inferior e quase sem valor. Mesmo que o ser humano estivesse agora, nesse momento, incapaz de entender o sacrifício e aceitar esse sacrifício, Jesus, ele se compadeceria da humanidade, carregaria suas necessidades, supriria as necessidades e chama-nos para ocultar a nossa fraqueza nele. O próximo capítulo nós vamos conversar sobre Caim e Abel e as suas ofertas. Que capítulo, meus irmãos! Eu vou fazer um breve resumo, um resumo bem rápido mesmo. Deus e Jesus, em uma reunião, conversam. Que capítulo, meus irmãos! Jesus conversa com Deus, ele conversa com os anjos, expõe o plano, os anjos ficaram sabendo de tudo, eles decidiram entregar sua vida, ficou informado, não, vocês não podem. Porque a vida de um anjo não pode satisfazer as exigências de uma lei que é eterna e exige uma obediência perfeita. A morte de um anjo não podia, somente aquele que é eterno podia pagar uma dívida eterna, que tem a eternidade inerente em si. Eles aceitam, voltam a cantar novamente, tinham parado de cantar com o pecado de Adão e Eva, quando eles transgrediram, voltam a cantar de novo pelo amor, bondade, benevolência de Deus. Os anjos descem até o nosso planeta, contam para Adão e Eva tudo o que aconteceu, expõem para eles todo o plano da redenção, eles ficam tristes, eles entendem agora quanto essa grada e exaltada lei de Deus. Que a lei de Deus ela é mais sagrada até e mais apreciada por Deus do que os seus anjos. E eles entendem que não podem desconsiderar, rebaixar a norma da sua lei, da lei de Deus. E mais do que isso, é aberto para Adão e Eva todo o cenário do nosso planeta. De miséria, infortúnio, problemas. Olha só, Adão e Eva ficaram sabendo de tudo. E ele entendeu a malignidade do pecado. Ele entendeu o resultado da morte, mas ele também entendeu a bondade e o amor de Deus, que ele via antes na natureza e agora ele viu que Deus também o ama ao ponto de entregar o seu filho para morrer no lugar dele. E ele agora entendeu também que a condição para ele ser salvo era arrependimento e uma vida de fé. Ele seria colocado sobre uma posição e nessa posição ele deveria se esforçar para guardar a lei de Deus. E toda a raça humana assim. Nos deixa uma lição gigantesca. Não dá para rebaixarmos a norma. O que podemos fazer é recorrer a Jesus e manter uma vida de arrependimento constante. E se esforçar para viver a vida da fé. Pedir para o Espírito de Deus nos dar poder para vencer o pecado, a tentação e o mal. E o máximo que pudermos, nos esforçarmos para andar em obediência. Mas, é claro, pedindo força do céu, porque por nós mesmos a gente não consegue. Eu convido você a curtir o nosso canal, a seguir o nosso canal,
Convido você a curtir o nosso canal e a se inscrever. Nos ajude para que essas mensagens cheguem para mais pessoas. E acompanhe, se inscreva para que você receba a notificação para que no próximo vídeo você continue acompanhando essa história. Agora nós vamos ver, depois de conhecermos uma vida de obediência, uma vida de felicidade, depois vermos ali a sentença pronunciada para Adão e Eva, agora nós vamos ver como é que vai viver, como é que vive a diferença desse ser humano agora, que vai viver agora uma vida de pecado, uma vida onde a natureza e as tentações de Satanás estão constantemente ali na sua vida, uma vida de natureza de pecado. Fiquem com Deus, obrigado por ter ficado conosco e mais uma vez, se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo.